E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Wesley. Essa é uma aula acerca de metodologias para avaliação de produtos biotecnológicos. E nessa videoaula nós iremos discutir de maneira geral o que são os ensaios imunoenzimáticos. Então vamos lá? Sem muitas delongas, quando se fala de um ensaio imunoenzimático, é basicamente técnicas imunológicas na qual nós basicamente iremos estudar, avaliar a interação antígeno-anticorpo. Sendo que o anticorpo ele pode ter uma alta especificidade e ele auxilia na constatação, isolamento ou até mesmo no cálculo de um antígeno típico. Em outras palavras, a ideia central é que, a partir desse estudo de interatividade antígeno-anticorpo, a gente consiga utilizar, por exemplo, uma metodologia bioquímica, histológica, de purificação, na qual a gente utiliza a mão do anticorpo para que nós consigamos atingir um determinado objetivo. Exemplos que eu conseguiria trazer a vocês é, por exemplo, algumas técnicas como, por exemplo, o teste de gravidez ou até mesmo os diagnósticos aí bastante usuais para fazer triagem de pacientes com Covid-19, que basicamente eles estão atrelados com a detecção de uma macromolécula ou de uma pequena molécula aí em uma solução que usualmente vai utilizar-se de um anticorpo ou até mesmo do antígeno que pode ser utilizado às vezes. Então, basicamente, quando a gente fala do teste aqui de COVID, qual que é a ideia? Nós temos um anticorpo que consegue detectar a presença do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa COVID-19. E nesse sentido, como eu falei para vocês, a ideia de um estudo imunoenzimático está atrelado com você fazer, por exemplo, a detecção, a quantificação, a qualificação de um determinado objetivo. E outro método que a gente pode utilizar, como por exemplo os métodos histológicos, mais precisamente aqui a imunohistoquímica, se baseia basicamente em fazer uma detecção in situ, na qual você consegue tanto detectar quanto localizar uma determinada proteína de interesse. Então, a gente utiliza a mão de um anticorpo específico, que vai se ligar a um fluoróforo e, por sua vez, esse anticorpo ligado ao fluoróforo, ele consegue ser detectado por um segundo anticorpo fluorescente. Isso, por exemplo, é muito usual quando a gente fala aqui de microscopia de fluorescência, né? Então, você consegue marcar uma determinada proteína e ela vai emitir aqui uma fluorescência que consegue ser aí lida por um microscópio de fluorescência, beleza? E aí a gente pode ainda destacar, por exemplo, os métodos de purificação, que estão atrelados com uma especificidade da ligação antígeno-anticorpo e consegue ser utilizado, por sua vez, para a purificação de proteínas. Um exemplo clássico disso é a imunoprecipitação ou cromatografia de afinidade. Então, como que funcionaria o rolê? Você coloca aqui dentro de uma coluna cromatográfica uma determinada substância, uma determinada coisa que você queira identificar. E aí você tem, por exemplo, aqui numa resina de afinidade, um anticorpo que consegue se ligar a isso, selecionando aquilo que é de interesse, e posteriormente a gente consegue fazer, por exemplo, uma purificação da proteína de interesse, beleza? E nesse sentido, quando se fala desses ensaios imunoenzimáticos, é extremamente importante nós nos atentarmos que essa interação anticorpo-antígeno é extremamente, altamente específica. E aqui eu quero que vocês entendam que quando a gente comenta de antígeno, é toda e qualquer substância que provoque uma resposta imunológica do organismo. Em sua superfície, os antígenos eles vão possuir uma diversidade de várias moléculas que a gente pode denominar como epítopos, que são reconhecidos aqui pelos linfócitos. Esses epítopos eles podem estar na sua conformação linear ou numa conformação um pouco diferente, tá? E aí o anticorpo é basicamente glicoproteínas que conseguem reconhecer esse antígeno de maneira extremamente específica e com alta afinidade. E isso, por sua vez, é importante vocês se atentarem que são produzidos aqui pelos linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos, secretando aí esses anticorpos que conseguem reconhecer os antígenos. Posto isto, é importante ainda nós nos atentarmos que os anticorpos eles podem ser subdivididos como anticorpos monoclonais, que eles são derivados de um plasmócito,
que são selecionados artificialmente e são replicados de diversas vezes como um clone, tá? E aí o que é importante você se atentar é que, quando a gente fala de um anticorpo monoclonal, ele se liga somente a um epítopo de uma única forma. Por sua vez, quando nós nos atentamos aqui ou discutimos sobre um anticorpo policlonal, eu quero que vocês entendam que é um anticorpo que ele vai possuir vários clones, então eles vão se originar de diferentes linfócitos B, e aí a gente pode falar da técnica de hibridação, tal. E por sua vez, esse anticorpo policlonal, ele reage com vários epítopos desse antígeno. Então ele consegue se ligar a diferentes partes de uma determinada proteína, tá? E aí, é importante ainda que vocês se atentem que para que a gente consiga utilizar esses ensaios imunoenzimáticos dentro de um universo de milhares, é necessário que esses anticorpos estejam conjugados. O que significaria isso? Aí você vai falar, pô, agora o professor começou a complicar. Quando a gente fala de conjugação, é basicamente uma situação na qual o anticorpo está geralmente ligado de maneira covalente a compostos que consigam permitir a sua separação, por exemplo, esferas de agarose ou até mesmo alguma molécula que permita a sua detecção, como por exemplo a peroxidase, os fluoróforos, ouro e por aí vai. Beleza? Então, a ideia central é que o anticorpo ele precisa estar acoplado a alguma coisa que permita a sua separação posterior ou até mesmo a sua detecção, beleza? Dito isto, quando a gente pensa nesses ensaios de detecção que estão atrelados aqui com a identificação de um patógeno ou na sua análise quantitativa, a sua concentração, a gente pode entender que se trata aqui de um ensaio qualitativo e ao mesmo tempo quantitativo, que está atrelado para a detecção tanto de antígenos quanto de anticorpos, tá? E aqui, basicamente, a ideia central é que, quando você pensa no ensaio de detecção, a ideia é que a gente vai utilizar um produto que muda de cor mediante a interação dessa enzima com o seu substrato, na qual a gente consegue interagir, ou melhor, medir a interação entre antígeno e anticorpo, tá? Um exemplo clássico disso aqui é a imunodetecção, que a gente conhece mais classicamente como imunoblotting, tá? Que é uma técnica que ela permite com que a gente reconheça e quantifique antígenos a partir de um gel de eletroforese, que geralmente aqui é o SDS-PEG, tá? Então vamos lá. O que é o imunoblot? Nada mais é do que uma adaptação, uma versão alternativa do Western blot, tá? Que é uma metodologia já consagrada aqui na biologia molecular, que permite com que nós consigamos fazer a detecção de uma proteína em um homogenato, ou seja, quando tu pega uma maçaroca de células bem trituradas, ou até mesmo mediante a extração, um extrato de um tecido biológico, tá? Que vai permitir com que a gente tenha aqui alguma informação acerca do tamanho dessa amostra. Então, a ideia central é que, quando a gente fala do imunoblotting, você tem aqui um gel, a gente faz uma eletroforese em gel de poliacrilamida, a gente utiliza aqui membranas de transferência para isolar essas proteínas, certo? Então, você tem aqui o preparo da amostra, você coloca aqui no gel de eletroforese, utiliza membranas, tá? E aí você faz a incubação dessa membrana com anticorpo específico, de maneira a qual a gente consiga detectar, por exemplo, uma proteína de interesse. E essa utilização da membrana, ela é bastante importante para que a gente consiga fazer aí, posteriormente, análise desse dado, ou seja, será que tem aquela proteína de interesse que eu estou investigando? E aí, nesse sentido, quando a gente fala do teste de imunoblotting, qual que é a ideia? Você usa aqui a eletroforese em gel de acrilamida para que consigamos fazer a separação dessas proteínas mediante o seu peso molecular. A transferência para essa membrana de nitrocelulose com a utilização desses anticorpos específicos à proteína de interesse. Então, a gente faz aqui o que a gente chama de bloqueio de membrana. A gente faz, a priori, uma incubação com o anticorpo primário que se liga a essa proteína, que se pretende detectar, tá? Formando o que nós denominamos como complexo anticorpo-proteína. E aí nós fazemos agora a adição de um anticorpo secundário conjugado, ou seja, por exemplo, um anticorpo enzima que vai se ligar a esse anticorpo primário. E aí o que a gente pode utilizar, por exemplo, como conjugado? A gente pode usar uma enzima, como por exemplo a fosfatase alcalina ou a peroxidase,
elas funcionariam como uma espécie de sinalizador molecular que permite com que a gente faça aí a visualização local dessa proteína detectada, ou até mesmo a gente pode usar outras coisas. Para além disso, para a visualização dessa enzima é adicionado um substrato cremogênico, que ao ser degradado aí pela essa enzima conjugada com o anticorpo, dará origem a um precipitado aqui insolúvel, colocalizado aí com esse anticorpo primário, que por sua vez se ligou à proteína, tá? Então, basicamente, o imunoblotting baseia-se nisso. Além disso, o que é importante vocês se atentarem? Quando a gente fala do imunoblotting, é uma técnica qualitativa ou até mesmo semi-quantitativa. A gente precisa toda vez utilizar uma única sonda e depende de uma sequência conhecida previamente. Ou seja, você tem que ter, por exemplo, uma sonda para você comparar os resultados. Um aspecto bastante interessante quando a gente fala do imunoblotting é que ela é muitas das vezes utilizada aqui para confirmação de transgênicos ou até mesmo para validação aqui de alguns dados de transcriptômica ou proteômica, tá? E por fim, eu acho importante a gente destacar que dentro do universo dos imunos ensaios, o ELISA, que vem do inglês, Enzyme Linkage Immunosorbity Assay. Tá? O ELISA é um método no qual a gente vai, mediante uma reação antígeno-anticorpo, fazer uma monitoração mediante uma atividade enzimática que é extremamente atrelada com uma ligação específica. E aqui eu gosto de trazer essa definição porque ela é bastante legal. Ó. Utilizada em escala mundial devido à sua praticidade de uso para várias amostras e a sua habilidade de amplificação robusta do sinal, com alta sensibilidade e especificidade para quantificação de anticorpos e antígenos em fluidos biológicos de natureza complexa. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui do ELISA? A ideia central é que, quando comenta-se de ELISA, a gente vai ter um dos reagentes que ele vai ser imobilizado numa fase sólida, enquanto um outro precisa ser ligado a uma enzima, que a gente vai denominar aqui como conjugado enzimático, tá? E é importante ainda você saber que você tem uma preservação tanto da atividade enzimática quanto da atividade imunológica do anticorpo. Essa fase sólida, pessoal, ela é constituída por partículas de agarose, poliacrilalamida, dextrano, polistireno e etc. E a ideia central aqui, quando a gente pensa nisso, para a pesquisa de um antígeno, o anticorpo específico correspondente ele precisa ser imobilizado à fase sólida, e para uma pesquisa de anticorpo, o antígeno específico correspondente tem que ser imobilizado essa fase sólida, beleza? Então, o que a gente utiliza aqui? Ó, essas são as famosas placas de 96 postos de ELISA, tá? E essas placas plásticas são mais difundidas porque elas permitem múltiplos ensaios e automação, tá? Então, você tem diferentes tipos aqui de fundo. Você pode ter um fundo chato, em U, ou fundo em V. Por sua vez, nós temos algumas coisas que são importantes de vocês saberem aqui sobre ELISA. Nós temos que saber que existem os conjugados enzimáticos, que eles precisam ser preparados com anticorpos com alta afinidade e eles precisam ser extremamente purificados. E nós temos aqui os substratos cremogênicos, né? Eles são empregados aqui para degradação degradação enzimática, perdão, que vai dar, por sua vez, origem a produtos que são solúveis e coloridos, tá? Então, a gente pode, por exemplo, fazer a detecção usando densidade óptica aí por espectrofotometria, tá? Então, é um método colorimétrico aqui. E a ELISA, ela está diretamente atrelada aqui com a detecção de quantidades extremamente pequenas de antígenos ou anticorpos, podendo ter elevada precisão se os reagentes e os parâmetros forem bem padronizados, ou seja, isso aqui tem que ser muito bem feito, tem que ser tem que ter muito cuidado. E aí nós temos algumas modalidades de ELISA. Nós temos o ELISA direto, no qual o antígeno ou o anticorpo é imobilizado aqui na placa, e em seguida há um passo de ligação do anticorpo, o antígeno conjugado a uma enzima sinalizadora, que pode ser, por exemplo, a peroxidase de Rabano, tá? Ou ainda a fosfatase alcalina. Por sua vez, nós temos aqui o ELISA indireto, no qual você tem um antígeno ligado aqui na placa, que ele é submetido a um passo de ligação a um anticorpo específico, que nós comumente chamamos aqui de anticorpo primário, e o próximo passo é fazer uma interação com o anticorpo secundário,
a porção aqui constante desse anticorpo primário, tá? E esse anticorpo secundário, ele precisa obrigatoriamente estar ligado a uma enzima sinalizadora. Além disso, nós temos a saber que existem algumas diferenças entre esse ELISA indireto versus o direto. O ELISA direto, ele vai aqui utilizar apenas o anticorpo, então ele é muito mais barato, tá? No entanto, ele é extremamente menos versátil, porque para cada antígeno específico será necessária a compra de um anticorpo conjugado diferente, tá? E essa conjugação com a enzima sinalizadora no anticorpo primário pode causar perda de especificidade de ligação do anticorpo aí no alvo molecular. Em contrapartida, quando se comenta do ELISA indireto, ele utiliza dois anticorpos, é mais versátil, tá? Então você pode adquirir aqui anticorpos primários para cada alvo de interesse e anticorpos conjugados contra as principais espécies, tá? O que vai facilitar, por exemplo, a execução de diferentes testes ELISAs, tá? Então, ELISA de sanduíche, que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Há uma amplificação desse sinal, o sinal é mais forte, tá? Porque esse anticorpo conjugado, sendo policlonal, ele se liga de maneiras diferentes a diferentes epítopos, né? Como a gente comentou anteriormente. O que vai, por sua vez, aumentar aí o sinal de detecção. E nesse sentido, a gente pode ter aqui o ELISA sanduíche, no qual você tem aqui o anticorpo, que ele é impregnado à placa, o antígeno se liga a ele, e posteriormente é adicionado um outro anticorpo ligado à enzima, que se liga aqui em um outro epítopo do antígeno e forma um complexo. Esse caso aqui, ó. E nós temos aqui o ELISA de competição, no qual você tem aqui uma amostra contendo um antígeno teste e um anticorpo específico. E, por sua vez, você tem aqui adicionado nessa placa um antígeno ligado a uma enzima, de maneira qual esse antígeno ligado ele irá competir com o antígeno da amostra, tá? Por quê? Porque esse anticorpo ele vai possuir afinidade para ambos, principalmente aquele antígeno testado, que possui poucos epítopos de ligação, ou, por sua vez, a gente pode ainda pensar aqui uma situação na qual você tem uma pequena intensidade de cor que acaba sendo inversamente proporcional aqui à concentração. Então, a metodologia do ELISA consiste em você fazer algumas etapas em comum, tá? Então, você faz a sensibilização, na qual é adicionado o antígeno ou anticorpo. Então, você faz a incubação com a amostra teste, a incubação com o antígeno ou anticorpo complexado à enzima, e a incubação aqui com a solução reveladora, tá? No qual você vai ter aqui o substrato interagindo com a enzima. Entre essas etapas 1 a 4, a cada momento que você termina isso aqui, você faz uma lavagem da placa para que sejam eliminadas aí, eventualmente, moléculas que não foram ligadas, tá? Você faz aqui a adição da solução de parada e aí você parte aí para a leitura no espectrofotorômetro. Como assim? Se liga. Você tem aqui a placa ELISA e aí você vai ter, mediante um espectrofotorômetro, a leitura disso aqui. Então, ó, é bem visível quando você tem aqui na amostra a presença do anticorpo ou do antígeno aí que você está investigando, tá bom? E é isso. Se você tiver curtido a aula, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe comentários, sugestões, que vai ser um prazer, tá bom? Super beijo e até a próxima videoaula. Fui!